Francis Hicks foi um pintor norte-americano do século XIX. Ele é lembrado até hoje por retratar em seus quadros todos os tipos de animais, domésticos e selvagens, vivendo em paz e em harmonia com os humanos. Em um mesmo quadro de Hicks, por exemplo, você pode encontrar um cervo e um lobo, um leão e uma ovelha, e muitas crianças que brincam como os animais. O artista inicialmente chamava as suas pinturas de o Reino Pacífico, claramente fazendo uma alusão ao reino prometido das Escrituras. No entanto, à medida que envelhecia, e com isso vivenciava duras e complicadas situações, seus quadros também sofreram mudanças. A cada novo quadro que fazia, os animais estavam mais distantes uns dos outros e dos homens. E quando finalmente pintou suas últimas obras, os animais já estavam brigando entre si e perseguindo a humanidade. Ou seja, o reino, vislumbrado e desejado por Hicks com o tempo, tornou-se cada vez menos pacífico. Não é esta a experiência que nós também temos, às vezes, irmãos? Quanto mais vivemos, mais perdemos a esperança no reino dos homens à nossa volta. De relacionamentos pessoais a conflitos internacionais, tudo parece apontar para qualquer direção, menos para um reino pacífico. Se é assim que percebe a vida, você não está errado, está certo. O pecado realmente causou danos em todas as esferas da experiência humana. De fato, ele perturbou a ordem do reino dos homens. Graças a Deus que este não é o único reino que conhecemos. Há outro, maior e melhor, para o qual o reino de Salomão aponta. E é por isso que precisamos estudá-lo nesta tarde. Eu gostaria de ler com vocês apenas o verso 25 do capítulo 4 para começar. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 4, verso de número 25. O texto sagrado diz assim, irmãos: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Vamos ao Senhor em oração? Pai, muito obrigado por todos os momentos deste culto que a Ti prestamos. Todos eles são importantes, significativos. Mas agora que nos aproximamos da Tua palavra, queremos cessar de falar, queremos ouvir a Tua voz. Diz o salmista, no cântico de número 19, que a Tua palavra é justa e por isso pode dar alegria aos corações. Faz isso conosco nesta tarde, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua ajuda. Por isso nós oramos em nome de Cristo e para a glória dEle. Amém. Como os primeiros capítulos do livro dos Reis de Israel, o autor sagrado nos apresentou o que chamei semana passada de o começo de Salomão. Depois de apontado por Davi e coroado pelos poderes da nação, Salomão tratou de fazer imediatamente duas coisas: estabelecer o seu reinado e colocar diante do Senhor uma oração. Deus, como ficamos sabendo, gostou do que ouviu e atendeu às orações de Salomão, dando-lhe o que pediu e até mesmo o que não pediu. Com os capítulos que vamos estudar nesta tarde, irmãos,
o texto inspirado nos leva a conhecer o reino de Salomão. Enquanto estudamos ele nos aponta aquele. E é por isso que precisamos estudá-lo nesta ocasião. Como então era o reino de Salomão? De acordo com o capítulo de número 3, o reino de Salomão era um reino de justiça. Não há como viver um mar de rosas sempre no reino dos homens. E por isso, mesmo depois de legitimamente apontado e coroado por Deus, Salomão de cara começa a enfrentar problemas no reino de Israel. Especificamente falando, este primeiro dilema vem através de duas mulheres que brigam por uma só criança. Acho que alguém poderia ter resolvido o problema antes, mas ninguém conseguiu. De toda forma, o problema subiu à corte de Salomão. E agora ele está diante deste dilema, para o qual precisa oferecer uma solução. Depois de nos dizer, no verso de número 16, que duas prostitutas compareceram diante do rei, o autor sagrado nos coloca diante ou perante as suas queixas. A primeira delas disse no verso 17, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, eis o problema. Esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher, interrompendo a primeira, diz, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim, fecha o autor sagrado os comentários das mulheres. Elas discutiram diante do rei. Ao ouvir essa história, irmãos, nós precisamos ter misericórdia de todos os envolvidos. Bem, nós precisamos pensar na mãe que perdeu o filho, porque sem querer o sufocou durante a noite. Precisamos sentir pena da mãe que perdeu o filho, porque no meio da noite alguém o roubou. E precisamos também ter pena do próprio Salomão, que sem auxílio de testemunhas, precisa julgar entre essas duas mulheres. Era a palavra de uma contra a palavra da outra. Como ele vai julgar o caso? Sem testemunhas. O que ele vai fazer? Quem é de verdade a mãe da criança viva? Depois de resumir o que ouviu das duas, Salomão dá uma ordem aos seus servos no mínimo estranha. Verso de número 24. Ele ordenou, tragam-me uma espada. Imagine a cena, o semblante dos presentes. As perguntas que fizeram em suas mentes. O que será que o rei quer com uma espada agora? Quando ela finalmente chegou, o rei assustou a todos com uma segunda ordem. Verso 25. Ele disse, cortem a criança viva ao meio. E deem metade a uma e metade a outra. Alguém provavelmente gritou, isso não é sabedoria. Isso é crueldade. E eu concordo em parte.
Pois Salomão nunca teve a intenção original de matar aquela criança. O que ele queria de verdade era ouvir o coração das mulheres presentes. E ele conseguiu. Pois o texto inspirado nos diz, no verso de número 26, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Para não ver o próprio filho sacrificado, a verdadeira mãe o entrega para a adoção. Ela o entrega nas mãos de sua inimiga, mas ela não vai permitir que o menino morra diante dos seus olhos. O que foi que a outra mulher disse, irmãos? Verso 26, parte B. Não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Em outras palavras, ela estava dizendo, cheia de tristeza e inveja: se eu não posso ter um filho, tampouco você o terá. Diante dos corações expostos, Salomão julga esta causa com uma sabedoria que só pode ter descido dos céus. Ele diz, verso de número 27, não matem a criança. Deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus, como prometido, estava nele para fazer justiça. Você gostaria de ser sábio assim, meu irmão? Gostaria de julgar com justiça, de resolver alguns conflitos pessoais diante de você? Ore ao Senhor, como fez Salomão na semana passada. Escute bem o que as pessoas estão dizendo e, principalmente, à luz deste texto, preste atenção às reações e palavras que revelam os corações. Foi assim que Salomão resolveu este dilema. Através do que propôs do lado de fora, o rei viu o que estava dentro do coração daquelas mulheres. É assim que funciona, irmãos. As circunstâncias e provações da vida, escreve Paul Tripp, não nos levam a ser o que não temos sido. Elas apenas revelam o que temos sido o tempo todo. O mesmo autor conclui: a colheita que a provação produz é o resultado das raízes que já estavam em nossos corações. Se está aconselhando alguém, perceba as reações externas. Elas dirão muito do que aquela pessoa é do lado de dentro. E se você é a pessoa que enfrenta adversidades, aproveite a oportunidade para se conhecer. Como, por exemplo, você reage no trânsito? Qual é a sua resposta imediata aos pecados do seu cônjuge? O que você fala ou faz quando a vida não atende às suas expectativas? Respostas externas, irmãos, dizem muito do que somos de verdade do lado de dentro. Ao se conhecer melhor, as chances de agir com sabedoria aumentam. As chances de julgar com justiça crescem. Infelizmente, porém, nem sempre teremos um final feliz, irmãos. Nem sempre chegaremos ao mesmo final que Salomão chegou aqui. Por que não, Renan? Porque nós vivemos em um mundo caído e injusto.
Muitas pessoas que praticam pecados ao meio da noite acabam escapando. A justiça pode ser manipulada. A justiça pode ser lenta. A justiça dos homens pode e tem sido muitas vezes injusta. Não será assim para sempre, cristão. O apóstolo Paulo nos lembra que em breve todos terão de se apresentar perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas. Naquele grande dia, segundo o mesmo apóstolo, Deus julgará até mesmo os segredos dos homens. Misteriosamente. Quando finalmente o juízo de Deus cair sobre os pecadores impenitentes, nós não nos assustaremos mais. Nós vamos admirar e adorar a perfeição de Deus. De acordo com o que João viu no Apocalipse, nós vamos dizer com os santos, aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Enquanto espera por este grande dia, meu irmão, não tenha apenas sede de justiça, principalmente contra o outro. Tenha um coração grato pela misericórdia do Rei. Por que você deveria cultivar um coração grato? Porque todos nós fizemos algo ao meio da noite contra Deus. Não há santos aqui. Estávamos todos fora do palácio, distante da mesa. Mas pela graça de Cristo, Deus abriu os seus portões como Salomão e recebeu pecadores em sua casa. Como Ele o fez, como Ele o faz, para você entrar, Cristo saiu. Para ser recebido como Filho de Deus, o único Filho de Deus, precisou ser rejeitado. E a fim de que você tivesse todas as bênçãos celestiais para sempre, Cristo foi amaldiçoado no seu lugar. Sendo assim, não apenas espere a justiça que vai cair sobre o pecador que errou com você. Cultive gratidão pela misericórdia que caiu sobre o pecador que é você. Este é o reino de Salomão, irmãos. Inicialmente um reino de justiça. O que mais ele era? O reino de Salomão também era um reino de paz. É o que encontramos bem ao meio do capítulo 4. Ao fim do verso 24, o autor sagrado declara que Salomão tinha paz em todas as fronteiras. Ao final desta primeira sessão, o mesmo escritor vai nos dizer que Salomão reinou durante 40 anos de paz. Diferentemente de seu pai, ele nunca foi à guerra. Jamais precisou defender as fronteiras de Israel. Nunca se colocou em risco em uma batalha. Ele colheu muito do que seu pai plantou. E agora ele está em paz. Não tem tantos inimigos externos. E o que é que você faz quando vive em paz? Bem, Salomão viveu em abundância e deu banquetes aos homens. Versos 22 e 23. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. 10 cabeças de gado por dia, irmãos, engordado em cocheiras,
20 de gado engordado no pasto, e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. O rei passava bem, mas não passava sozinho, pois estima-se que quase 3.000 pessoas se alimentavam da mesa do rei Salomão a cada dia. Porque estava em paz, o seu reino se estendeu. O verso 24 nos diz que ele governava os reinos a oeste do Eufrates, desde Tífisa até Gaza. E o 21, final dele, nos diz que o reino de Salomão chegava à fronteira do próprio Egito. E ele não era o único que desfrutava de paz. Depois de nos dizer que governava Salomão todos os reinos a oeste do Eufrates, o verso 25, verso que lemos anteriormente, nos diz: durante a vida de Salomão, Judá e Israel, os dois reinos juntos, viveram em segurança, e cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira. Por um lado, isto é, os israelitas tinham liberdade. Viviam sem medo, sem ameaças, tinham liberdade para trabalhar, produzir, prosperidade. Por outro, quando nos fala que cada homem tinha ou vivia debaixo da sua videira ou da sua figueira, o autor sagrado está nos dizendo em palavras contemporâneas, cada um tinha um pedaço de chão ao qual podia se referir: é meu. Todo mundo tinha trabalho, todo mundo tinha casa, todo mundo tinha segurança. Era um reino de paz, sem ameaças externas, sem a necessidade de montar estratégias de guerra. Salomão dedicou boa parte da vida, irmãos, aos estudos. Verso de número 30 nos diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Não sabemos quem são, mas provavelmente eram sábios da época, conhecidos por livros, pesquisas, poesias, histórias. A fama de Salomão, segue o autor, espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, botânica, irmãos, desde o cedro, ou seja, uma árvore grande, até o isopo que brota nos muros, uma pequena planta. Homens de todas as nações, melhor, também discorreu sobre quadrúpedes, sobre aves, sobre animais que se movem rente ao chão e até sobre peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. A rainha de Sabá, então, não foi a única, irmãos. Ela recebe algum destaque posteriormente, mas me parece que visitar Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão era algo bem comum à época. As pessoas iam a Jerusalém para conhecer este rei sábio sobre todos os homens. Gostaria de fazer o mesmo, meu amigo? Gostaria de conhecer um rei sábio como Salomão? Você pode. Nesta tarde, venha a Cristo. E você terá alguém maior e melhor do que Salomão. De acordo com Paulo, ele, Cristo, é a própria sabedoria de Deus. E nele, diz Paulo aos Colossenses, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria de Deus. Conhecer a Cristo
é entrar imediatamente em um reino de paz. Não me refiro a 40 anos apenas. Eu estou falando de paz definitiva, eterna com Deus. Por causa de Cristo, diz Paulo aos Romanos, nós temos agora paz com Deus. O que significa na prática que não precisamos mais viver como pagãos, tentando conquistar divindades, movimentá-las a nosso favor, aplacá-las quando erramos. Não! Estamos em paz por causa de Cristo com Deus. Também não precisamos viver com medo dele. Temendo o grande encontro, o dia do juízo, o acerto de contas, não há mais temor, irmãos. A nossa dívida foi cancelada, os nossos pecados foram perdoados por meio da obra de Cristo Jesus. Estamos em paz. Esta paz vertical afeta, transforma a nossa vida horizontal. Porque temos paz com Deus, podemos estar em paz até mesmo diante das piores adversidades. É o que Paulo, por exemplo, nos promete em Filipenses. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo. Ainda passaremos pelas mesmas provações e adversidades que os outros homens e mulheres com quem vivemos. Diante de todas, podemos dormir em paz, descansar como cantamos, pois Deus está trabalhando por nós, irmãos. Conhecer a Cristo é entrar, portanto, em um reino de paz. Conhecer a Cristo, maior e melhor do que Salomão, é ser convidado a um banquete de alegria espiritual. Eu sei que algumas pessoas criticam Salomão pelos banquetes, mas saibamos nós todos que esta imagem é usada nos dois testamentos para falar da salvação. Profetas falaram de Cristo e ligaram sua obra a banquetes. O próprio Cristo diversas vezes falou de sua obra como banquete. Aliás, ele mesmo, depois de multiplicar pães e peixes, disse aos homens: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Ele não estava falando da cessação da fome. Não era algo do tipo, coma uma única vez e nunca mais você terá fome. Ele estava falando da cessação da escassez, irmãos. Por causa de Cristo, cristão, Deus tem uma mesa posta para você. Tem um banquete pronto para você. Todos os dias da sua vida. Aos domingos, às quartas-feiras, pela manhã quando você desperta, à noite quando vai dormir, seja qual for a hora, se você for a Cristo, você encontrará um banquete espiritual para a sua alma. Não há limites quanto ao número de convidados, restrições quanto ao horário. Podemos entrar e ser saciados sempre, até que estejamos naquele grande banquete que João viu no Apocalipse e chamou de o banquete do Cordeiro de Deus. Até lá, irmãos, nos envolvamos com a extensão e com o conhecimento do reino de Deus. Por um lado, sejamos como Salomão, mais longe. Sejamos como Jonathan Edwards, mais perto. Sejamos homens e mulheres de 2 livros. A Bíblia Sagrada, revelação especial de Deus. E a própria criação, revelação geral de Deus. Faça como Salomão. Dedique-se à sua área de pesquisa. Envolva-se mesmo com
o seu campo de conhecimento. Faça de tudo para conhecer a criação de Deus, para que ela se torne um auxílio na adoração do Criador. Albert Einstein comumente criticava os pastores de sua época, porque dizia: eu tenho bem menos conhecimento da Bíblia do que vocês, mas toda vez que eu olho para as estrelas, eu me lembro que Deus é grande. Vocês que dizem conhecer a Deus e pregar por trás de púlpitos, às vezes falam dele como se ele fosse desse tamanho. A criação está aí para impressionar, irmãos, para chamar a nossa atenção, para despertar os nossos sentidos, para lembrar as nossas mentes. Se o mar é extenso, quão mais extenso é o seu Deus? Se as flores, os pássaros são belos, quão mais belo é o nosso Deus, irmãos. Ao mesmo tempo, enquanto estudamos a criação, precisamos lutar pelo avanço do reino de Cristo nos corações. Não podemos aceitar passivamente o avanço das portas do inferno, que tomam espaço de nossas famílias, corações, locais de trabalho, cidades e nação. Não! Cristãos vão ao encontro delas, ou de encontro a elas, no poder do Espírito, com a pregação do Evangelho, até que todos os corações se rendam perante o Rei maravilhoso que nos salvou. Façamos isso aqui perto, façamos isso bem longe, através dos nossos missionários. Vocês sabem, eles não estão na África, no Sul ou no sertão a passeio. Os nossos missionários não são, em primeiro lugar, agentes de transformação social. Eles são soldados, irmãos, de frente, que militam pela causa do Rei e vivem para fazer o reino avançar no coração dos pecadores. Oremos por eles. Suportemos os nossos irmãos, até que o Evangelho de Cristo alcance todas as nações da terra. Por fim, irmãos, o reino de Salomão também era um reino de glória. Tá muito frio, a igreja está bem presbiteriana hoje. Se alguém está dormindo aí, dá um... Meu irmão, está terminando. O capítulo 6 deste primeiro livro dos Reis, irmãos, trata basicamente da construção do templo de Salomão. Não é aquele que está em São Paulo, não, viu? A primeira parte do texto fala sobre os aspectos externos do templo. A segunda nos apresentam o interior do templo. E enquanto nos leva pelo caminho exclusivo dos sacerdotes, o autor sagrado nos impõe uma pergunta: que tipo de Deus habitaria em uma casa como esta? Ou seja, estudar sobre o templo de Salomão é muito mais estudar sobre o Deus a quem ele adorava. A primeira observação que eu quero fazer sobre o templo tem a ver com a beleza. Leiamos os versos, do verso 14 ao verso 18, irmãos, do capítulo 6. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Mas depois o que é que ele fez? Forrou as paredes do templo, por dentro com as tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento.
O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro. Não se via pedra alguma do lado de dentro. Ele não precisava fazê-lo. Não lhe era imposta essa obrigação, mas ele resolveu cobrir o interior todinho com madeira. As flores e frutos que entalhou na madeira não tinham nenhuma utilidade prática, funcional. Ainda assim, ele cobriu as paredes com desenhos. Por quê, irmãos? Apenas para retratar a beleza do Deus a quem ele adorava. Além de madeira e figuras entalhadas, o templo de Salomão também estava repleto de ouro. Vejamos versos 20, 21 e 22. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Salomão revestiu o interior de ouro puro. E também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Por que tanto ouro assim, Renan? O verso que não lemos nos dá a resposta, 19. Salomão preparou também o santuário interno, irmãos, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. Não sei se você a conhece, mas este é o objeto mais sagrado da adoração do ateu. Ele representava a presença imediata de Deus no meio de seu povo. Para colocar esta arca, Salomão disse: não pode ser em qualquer lugar. Eu não vou colocar ouro por todo lado, mas ao menos aqui, no santo lugar, no santíssimo lugar, eu não pouparei recursos. Pois o símbolo máximo da presença de Deus vai se assentar aqui. E por mais que tenha investido, o que fez não chegava nem perto da dignidade e do valor do Senhor. Ainda falando desta parte interior, irmãos, o verso 23 registra: no santuário interno, Salomão esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede, e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. E ele revestiu os querubins de ouro. De novo, por que esculpir? Pensei que ia caindo agora. 2 querubins com essa altura, com asas tão extensas, e depois revesti-los com ouro, irmãos. Não sei se você se lembra, mas em Gênesis 3, quando os nossos primeiros pais foram expulsos da presença de Deus, querubins estavam lá, protegendo a entrada do paraíso. Eu não sei se você se lembra, mas na visão que Isaías teve da sala do trono de Deus, querubins estavam lá, voando ao redor do trono, servindo a Deus e o adorando. Não sei se recorda, mas no Apocalipse, João também viu estes seres angelicais. Eles estavam adorando, servindo, mas no Apocalipse parecem fazer mais. Eles também nos convidam à adoração. A pergunta é:
vamos segui-los. Talvez mais importante ainda, podemos fazê-lo. Não é tão simples assim, eu sei. Não podemos apenas dizer, venham e adorem. Há portas por todo lado no templo de Salomão. E ao menos em parte, elas significam limites. Nem todos podiam entrar. Só sacerdotes eram autorizados. E no lugar santíssimo, um único sacerdote, uma única vez por ano. Contudo, as portas não significam apenas limites. Elas estavam ali como convites. Pois em cada porta do lugar santo, havia mais do que querubins. Se você continuar a leitura, você vai perceber. Salomão fez questão de entalhar nas portas tamareiras, frutos e flores abertas. Todas as imagens apontando para o Éden. Não era somente um impedimento, era um convite. Por mais limitador que seja o templo de Salomão, ele estava apontando para outro templo, através do qual nós poderíamos voltar à amizade perfeita do jardim, irmãos. Mas como entramos? Ou melhor, quem nos abre as portas da presença de Deus? Jesus, irmãos. Ele é o Rei da glória que, segundo o salmista, abriu os portões celestiais para pecadores. Ele mesmo disse, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Gostaria de voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. De entrar à presença de Deus a fim de encontrar verdadeira e profunda amizade, satisfação plena e duradoura. Ao menos por agora, irmãos. Através de Cristo, há uma porta escancarada para pecadores. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu fui ao consulado norte-americano no Recife, e eu vi uma cena muito triste. Uma menina teve o visto negado, e ela saiu daquele lugar desesperada. Ela gritava, chorava em alta voz, porque alguém do outro lado do vidro fechou as portas dos Estados Unidos para ela. Eu olhei para aquela cena, lamentei por ela, mas me lembrei de Cristo. Donald Trump pode abrir ou não as portas para a gente para ir para os Estados Unidos. Quem se importa? Levante ele um muro no México ou no Atlântico inteiro. E daí? Em Cristo, Deus abriu as portas dos céus para a gente. Aliás, muitas pessoas vão fechar as portas para você, meu irmão. No trabalho, na vida, nem todo mundo vai concordar com a sua entrada, nem todo mundo vai aprovar a sua chegada. Por vezes, pessoas vão fechar portas. Mas diz o autor aos Hebreus no capítulo 4 que em Cristo, o nosso sumo sacerdote perfeito, há uma porta de Deus para nós. Entremos com coragem, ousadia e fé, e nos apropriemos de tudo que Cristo é para nós e por nós. Chegando à presença de Deus por meio de Cristo, faça algo. Não apenas assista à adoração angelical, não somente contemple a adoração dos santos de Deus, faça você mesmo alguma coisa, se envolva com a adoração. Você pode, por exemplo, servir e ofertar. Servir como os sacerdotes, ofertar como o próprio rei Salomão. Algumas pessoas pensam nos levitas como músicos. Não, eles viviam lá para tocar
e fazer... Não. Sacerdotes e levitas eram dedicados ao cuidado do templo inteiro. Eram responsáveis pela administração da adoração. É o que Deus espera de cada adorador que tem, quer na igreja, quer no trabalho, quer no esporte, quer na família. Todos precisamos servir a Deus. Sendo o pai que Ele espera de nós. Sendo a esposa que Ele espera de vocês. Sendo os profissionais que Ele espera de nós. Sendo os estudantes que o Senhor espera de cada um de vocês. Vivamos todos como adoradores em todos os lugares. Façamos tudo, irmãos, para a glória de Deus. Mas Salomão não construiu apenas um templo glorioso, é verdade, ele fez palácios grandiosos. Mas tem um detalhe. Quando ele resolveu levantar uma casa de adoração a Deus, como percebemos, ele não poupou recursos. Ele não disse, eu farei para mim uma mansão e para Deus um barraco. Ele não disse, eu viverei com tudo ou quase tudo e ofertarei apenas um pouquinho para a obra de Deus. Como é que você administra os seus recursos, meu irmão? Como é que você encara a administração do que você tem? Ofertar regular e crescentemente é uma das mais poderosas ferramentas que temos no avanço da piedade nos nossos corações. Pois quanto mais fazemos, mais valorizamos aquele que é de fato valioso e mais nos protegemos das muitas tentações do dinheiro. Enquanto adora, você também deve ver e se tornar belo. Uma das razões por trás da construção do templo de Salomão foi um desejo de seu pai Davi. No Salmo de número 27, verso 4, Davi escreveu uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Não estamos aqui para ver uns aos outros em primeiro lugar, irmãos. Não estamos aqui para cumprir uma agenda social. Nós estamos aqui para ver aquele que é belo e santo. Não lemos a Bíblia em casa apenas para obter informação religiosa. Você não deveria cultivar apenas o propósito de conhecer os endereços dos textos bíblicos à medida que você participa de cultos coletivos ou pratica sua vida devocional solitária. Você precisa ver o majestoso, o santo, o belo, o grande Deus que passeia por este livro. E à medida que você o enxerga, do dia que você foi alcançado por Ele, ao dia que você vai encontrá-lo, vê-lo face a face, você deveria aspirar e buscar por beleza. Não estou falando de beleza externa, inevitavelmente passageira, com a qual o mundo está louco. Tolice. Eu estou falando de beleza interna, que cresce à medida que envelhecemos, que se torna mais apurada, mais santa, mais pura. Quanto mais contemplamos o Cristo belo de Deus, irmãos, mais nós mesmos nos tornamos belos aos olhos dele, consequentemente aos olhos dos homens. Detalhe, ser belo é uma prova de salvação, meu irmão.
Por isso, pergunte-se a si mesmo ao final desta tarde: meus atos, minhas palavras, meu testemunho é belo aos olhos dos homens? A minha vida reflete a belíssima vida do Salvador? No meu cotidiano, os valores e princípios belos do reino de Deus podem ser vistos. O reino de Salomão, ao menos em parte, refletia sim o reino de Deus. Claro, como em nossa própria experiência, o reino dele era imperfeito. Ainda assim, apontava para o reino de Deus. E talvez o pintor Edward Hicks tenha feito alguma confusão entre as épocas. Ele começou anelando por este reino belo e pacífico, e terminou frustrado com o reino humano que via diante dos olhos. Ele confundiu as coisas. Não se confunda, cristão. Não é agora. Não é imediatamente. Por aqui ainda vamos sofrer muito nas mãos de homens e mulheres injustos. Vamos nos decepcionar com pessoas que pecam à meia-noite. Vamos nos decepcionar com nós mesmos, quando fizermos o mesmo. No entanto, podemos ter esperança de verdade. Porque o que os anjos anunciaram no nascimento de Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, está crescendo. Está tomando cada vez mais o nosso coração. E vai se espalhando do nosso para o dos filhos, e deles para seus amigos. Está em crescimento e, por fim, os reinos dos homens, como João disse no Apocalipse, darão lugar a um único reino. O reino de Cristo, o reino do Filho de Deus. Por enquanto, e com isso eu termino, como muito bem observou Spurgeon, nossa vida se parece mais com o reino de Davi, irmãos, que era repleto de batalhas e de guerras. Contudo, o príncipe dos pregadores continua: há dias melhores, há dias de Salomão esperando por vocês. Em breve, teremos paz de todos os lados e seremos verdadeiramente, definitivamente livres para adorar a Deus e para servir as pessoas com quem vivemos. Não apenas se frustre com o reino dos homens. Espere, ambicione, aguarde a plenitude do reino de Deus que em breve virá. Fiquemos de pé, irmãos, e terminemos adorando o Rei que está assentado no alto e sublime trono. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, tu nele habitas. Lá não há abalo ou temor,
fora do coração. Mas mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei ele habita. Lá não há abalo ou tremor, pois Ele o governa. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor a quem reina sobre tudo. Assentado o Rei está no trono de glória. Honra e louvor a quem reina sobre tudo. Descanso em quem se entregou por mim, pois Ele prometeu nunca me deixa só. Descanso em mim, se entregou por mim, pois Ele prometeu nunca me deixa só. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho e o Rei nele habitam. Lá não há abalo ou tremor, nele habitarei. E enfim habitarei pra sempre. O pastor André vai fazer essa última oração e impetrar a bênção do Senhor sobre nós. Antes disso, só um último aviso. Aqueles que querem e podem, nós teremos cantina, que vai abençoar o projeto do Cariri ao meio do ano. Então, se você puder, fique conosco e tenha um momento de comunhão. Por favor, André. Meus amados irmãos, fechemos os nossos olhos. Nesse mesmo espírito de adoração, oremos ao nosso Pai, pedindo a Ele a sua bênção e que Ele aplique em nossos corações aquilo que foi falado nessa noite. Senhor, nós te louvamos. Nós te damos graças, Pai, por essa noite, por estarmos aqui em Tua presença. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor a cada instante, a cada dia, a cada momento tem sido bom para cada um de nós. E nessa noite, Pai, nós te confessamos. Te confessamos, Senhor, que somos falhos e que erramos muitas das vezes. Mas, Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece, ao ponto de revelar de forma externa aquilo que está em nossos corações. Muitas das vezes, Pai, somos colocados em circunstâncias por Ti
para nos conhecer, ó Pai, e ao mesmo tempo sermos levados a perceber que precisamos de Ti. Portanto, nos ajude, Senhor, para que nesses momentos possamos agir de acordo com a Tua palavra e que o Espírito Santo nos leve a fazermos aquilo que é reto. Te louvamos pelo fato, Pai, de o Senhor ser justo, mas somos muito gratos pelo Senhor ser misericordioso também. E nos perdoa por nos encontrarmos, ó Pai, aquém daquilo que a Tua palavra nos ensina. Por isso, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, vendo o rei Salomão, um homem sábio, que louvamos por servirmos a um rei bem maior e muito mais sábio que é Jesus Cristo. E diante disso, a Tua palavra nos diz que temos paz com o Senhor por meio de Cristo Jesus. E diante das lutas, crises, perseguições e sofrimentos, somos felizes por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que sempre estão ministrando em nossos corações, nos dando a certeza que a paz verdadeira sempre estará presente e à disposição de nós. Como é bom, Senhor, em meio às adversidades, dormir em paz e ter a certeza que iremos viver eternamente em paz. Que promessa, Pai, que promessa maravilhosa. Por isso, Senhor, que alegria saber que podemos entrar pela porta do lugar santíssimo, que foi escancarada pelo supremo sacerdote, Cristo Jesus. Pai, que privilégio ter esse livre acesso à Tua presença. Com isso, Senhor, nos ajude para que possamos entrar em Tua presença por meio da adoração, por meio das ofertas e por meio de orações. Que entendamos isso, Senhor. Tu és belo, Pai, e com a ajuda do Espírito Santo queremos ser Teus servos, que venham refletir a Tua beleza aonde quer que estejamos, sejam em nossas atitudes ou em palavras. Tudo isso, Pai, que pedimos para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos leve em paz para casa. Nos dê, Senhor, uma noite tranquila, um sono reparador e uma semana abençoada em Tua presença. Livra-nos do mal, Pai. É assim que oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Deus nos abençoe.